Elevemos nossos pensamentos à espiritualidade benfeitora, que está sempre nos acompanhando. E com um sentimento de gratidão por todo o amparo que recebemos, vamos pedir para que todo o ensinamento de hoje possa atingir os corações de todos aqueles que estão presentes e, se possível, daqueles que não estão presentes também, que de alguma forma o benefício da palestra de hoje possa atingir todos, mesmo aqueles que não puderam participar. Claro, sempre pensando nos nossos irmãos desencarnados também, que estão aqui para assistir. E com todo o amparo e proteção da espiritualidade amiga, a gente dá como aberta a sessão de hoje de palestras da Daisy. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Não chegou mais ninguém, né? Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem do Emmanuel, do livro Fonte Viva. Boa noite, Dulcinea. Eu gosto muito das mensagens do Emmanuel, nesses 4 livrinhos, que as mensagens dele são mais ou menos curtas, mas são muito profundas. Muito, muito profundas, dá para a gente analisar bastante e chegar a muitas conclusões. Então, ele começa sempre com uma passagem da Bíblia. Aí ele fala: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Aí ele começa: o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Ele já começa com esse recado. Eu coloco toda a fala do Emmanuel relacionada a nós espíritas. Porque nós somos espíritas, então nós temos que vestir a carapuça. E nós somos, assim, muito cansados. Para fazer um trabalho, dá trabalho. E assim, nós somos muito cansados. Nós não encaramos o trabalho com prazer, e sim com obrigação. Ele continua: interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Qualquer que seja o obstáculo, por menor que esse obstáculo seja, a gente aí já vaza. Já não quer mais o trabalho. Um exemplo essas pessoas são muito chatas, essas pessoas são muito arrogantes, não gosto do dirigente, não gosto do diretor, não gosto de ninguém. E a gente se esquece que o trabalho não é para as pessoas do centro ou dos centros, que o trabalho é para Jesus. Então a gente deixa o trabalho, interrompe o serviço por motivos tão pequenos. Ele continua: descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Olha que profundo. Os calos da enxada. O que é a enxada?
é o instrumento de trabalho. E o trabalho, qualquer que seja ele, vai dar trabalho. O nome já diz. Se você está no emprego, as pessoas normalmente elas querem emprego, elas não querem trabalho. Mas se você está no emprego, você vai ter que trabalhar. Não é assim com folga, você vai ter que ter responsabilidade. E vai ter empecilhos. E vai ter muito obstáculo. E vai ter chateação de todos os lados. Assim é o nosso trabalho na doutrina espírita. Vai dar trabalho, vai ter quem aponte a gente, vai ter quem distrate a gente. E no próprio centro espírita vai ter muita gente que não vai, assim, como a gente costuma dizer, o santo não vai bater. Nós vamos ter desavenças, nós vamos encontrar pessoas orgulhosas, nós vamos encontrar pessoas arrogantes, nós vamos encontrar pessoas mandonas, porque as pessoas, elas são do jeito que elas são. Elas não vão mudar. Elas estão no trabalho, aí tem aquele questionamento, mas por que uma pessoa dessa está num centro espírita? Que religião é essa? Que filosofia é essa que as pessoas desse jeito estão no centro espírita, trabalhando até como médiuns? Ela está lá para aprender. Se essas pessoas forem tiradas dos centros espíritas, como que essas pessoas podem se modificar? Que é daí para pior. Então, é uma oportunidade de cada um se elevar ou evoluir. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. Sabe aquelas pessoas que chegam toda entusiasmada, porque eu vou fazer acontecer, vou fazer o curso, eu não vou perder uma aula e na metade já saiu? Eu até conheci uma pessoa que ela chegou no centro, no curso. Nossa, estou adorando. Gente, quando alguém me fala estou adorando, eu já fico com o pé atrás. Essa daí não vai vingar. E é dito e feito. Quando chega naquele entusiasmo. Então, eu conheci uma pessoa que ela chegou, nossa, estou adorando tanto, que eu só vou deixar de assistir uma aula se acontecer alguma coisa muito grave. Eu não vou perder nenhuma aula, ok? Era uma pessoa assídua, do meio do ano, no primeiro ano, ela já estava faltando e faltando. Qual o motivo? A novela. Não, mas eu não posso perder o capítulo dessa novela. Antes, o estudo era muito mais importante do que as novelas. Depois, as novelas passaram a ser mais importantes. Isso para a gente ver o grau de importância que a gente dá para a doutrina espírita. Qual a prioridade que a gente coloca em relação à doutrina espírita? Eu quero ser espírita, mas só nos dias que eu não tenho nada melhor para fazer. Então, vem um cansaço, vem a falta de estímulo, vem um monte de desculpas. Como eu já falei anteriormente, uma pessoa liga, a outra bate na porta, eu sinto dores, eu sinto isso, sinto aquilo, para não ir.
ao centro espírita. Eu não tenho tempo. Gente, tempo é o que não falta. A gente não dá prioridade. Porque se a gente se organizar, dá tempo sim. Dá muito tempo. Porque a pessoa ela não vai ficar ocupada 24 horas por dia. Se ela tem tempo de assistir uma novela, ela tem tempo de ir no centro espírita. Se ela tem tempo de ficar no WhatsApp, ela tem tempo de assistir uma aula. Se a gente for reparar, se a gente for analisar, as pessoas têm tempo sim. Tem tempo para estudar sim. Tem tempo de ir a uma casa espírita sim. Mas tem gente que não abraça nenhum trabalho porque acha que a casa espírita vai exigir que fique lá de domingo a domingo. Então, como que eu vou ter vida? E não é assim. Eu tenho vida. Eu estou aqui de segunda a sexta, por exemplo. Eu tenho vida, né? Eu viajo, eu faço qualquer coisa que as pessoas, aspas, normais fazem. Continuando. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Isso também é bem profundo. Bem profundo. Porque, na verdade, nós já sabemos o que nós temos que fazer. Porque lá do outro lado, a gente vai ser chamado. Primeiro, a gente vai ficar o tempo todo apurrinhando para reencarnar. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Tá, você tem certeza que você quer reencarnar? Tem. Olha que lá na Terra o negócio não é muito fácil, o povinho da Terra é meio atrapalhadinho. Não, mas eu vou. Vai ter muito obstáculo, mas para mim vai ser moleza. Aí quando chega aqui, cai na preguiça e não cumpre o que estava determinado. Porque acha que as coisas mundanas, como dizem os evangélicos, são mais importantes do que a gente aprimorar o conhecimento para conseguir terminar essa tarefa. Não toda a tarefa que a gente tem para desempenhar, mas aquela que foi designada para cumprir nessa reencarnação. Só numa reencarnação, porque essas tarefas são dadas para cada reencarnação. Nem o peso é todo dado e nem a gente aguentaria passar por mais coisas do que nós estamos passando. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. E aqui a gente pode também interpretar como os nossos amiguinhos indesejáveis que acabam por nos convencendo de algum, me fugiu a palavra agora, gente, atitude. Alguma atitude menos nobre, uns conselhos assim meio, né, duvidosos. E como nós não estamos ligados, nós estamos no nível preguiça, isso torna-se muito fácil. Muito, muito fácil.
De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Esses pés ensanguentados é aquela situação onde nós agigantamos o nosso trabalho. Ou seja, nós colocamos o trabalho como obrigação e não como prazer. Porque o trabalho pode ser o mesmo. E a gente coloca ou com alegria ou como fardo. Tudo que é como fardo vai ser muito mais pesado. Tudo que é feito com alegria é muito mais leve. E aí nós, colocando esse peso, esse fardo, tudo se torna muito mais difícil. Nós vamos cansar tanto o físico quanto o espiritual. Porque o corpo físico, ele só fica mais cansado quando a gente coloca o trabalho como sendo um fardo. Pode verificar. Uma prova disso é quando a gente tira férias. Férias em São Paulo. Todo mundo vai para o litoral. Meia hora de trânsito na cidade, está todo mundo para enlouquecer. Uma pessoa não pode parar no farol e demorar 5 segundos que o outro já está buzinando. Ele não presta atenção se o carro morreu, aconteceu alguma coisa, não. Ele bota a mão na buzina e aquela impaciência e se estressa e aquela coisa de meia hora, 20 minutos, meia hora. E quer bater no outro e aquela coisa. Aí vamos para o litoral que nós estamos de férias. Passa 5, 6 horas no engarrafamento danado. Todo mundo sorridente, alegre, satisfeito. Faz até churrasco no meio da estrada, no acostamento. E aí abre cerveja, tá todo mundo satisfeito da vida. Chega na praia, é disputando um palmo de areia, porque tá tudo. E todo mundo alegre e satisfeito. Falta água, nossa, que alegria. Falta pão nas padarias, que alegria, eu estou de férias. Percebe? Faz um trabalhozinho ali. E aquilo já é uma carga. Agora, olha o cansaço para passar um feriadão na praia. E se for final de ano ou carnaval, passa até 12 horas para chegar na capital. Mas está todo mundo alegre, satisfeito. Aí chega no domingo à tarde ou segunda de manhã, vai para o trânsito e 15 minutos de trânsito já quer matar o outro. É assim que são as nossas tarefas. Tudo a gente faz aquele drama. Mas se tivesse com o tempo o dobro ou o triplo fazendo, né? Ninguém se importaria. Isso é o psicológico. Isso é como a gente dá prioridade. Isso é como a gente se importa. Eu vou passar 2 horas no centro. Como teve gente que já saiu do curso e não foram poucas pessoas, porque eram 2 horas. E passa 5 no engarrafamento para ir para o litoral e ninguém liga. Um curso de 3 anos, eu achava que era 1 mês, então não quero não. Porque eu não tenho tempo para isso, não estou preparada. Vocês percebem a diferença de postura? Isso aí cabe na postura da pessoa. Não é que vai ficar mais pesado, não vai pesar. A pessoa chegar no centro, abraçar uma atividade,
nem que seja para receber as pessoas que estão chegando, com um sorriso, um abraço. Quem não gosta de abraçar, pelo menos um sorriso, um acolhimento para aquele que chega, todo mundo pode fazer isso. Arrumar umas cadeiras, passar vassoura, qualquer atividade lá, qualquer trabalhinho é muito bem-vindo. Aí a pessoa fala, mas eu queria ser médium, se não for trabalhar na mediunidade, eu também não quero. Todo o trabalho é muito importante e não é carga para ninguém. Deve ser um prazer. Aí ele continua. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Veja que interessante, é mais ou menos o que eu estava comentando, né? Nós nos focamos nas dificuldades, mas não focamos na alegria, no prazer que tudo isso provoca. Por que eu estou falando sempre de centro, sempre da doutrina espírita? Porque nós somos espíritas. Eu não vou falar das tarefas dos outros, porque o que nós temos que aprender somos nós espíritas. O que nós temos que dar prioridade é com a doutrina espírita. E temos que analisar se nós estamos dando essa prioridade. Se nós estamos abertos para servir, mesmo com obstáculos. Que os obstáculos, eles aparecem em qualquer setor da vida. Acha que é fácil ter um filho, por exemplo? Ficar horas e horas sem dormir, sentado numa cadeira e o bacurinho lá, tué, e não dorme, ele não dorme, a gente. É fácil? Não é. Mas o prazer é tanto que a gente não sente que é tudo isso. Não sente que para amamentar aquela criança a gente cheia de dor. Quem faz cesariana sabe que o negócio não é fácil, mas o prazer é muito maior. Hoje em dia, as mulheres elas estão se queixando muito e dizem que a gente não pode romantizar. Olha só que besteira. Que tem um filho horrível, que a gente não dorme, que a gente não passa um creme na cara, que a gente não sai. Não é para sair, não é para passar creme na cara, porque toda mãe passa por isso. E quem mais se queixa foi aquele filho que mais deu trabalho. Pode apostar. Então, aí está a diferença. A situação é a mesma. Você teve o filho, você tem tanto prazer que você não pensa na dor. Você tem tanto prazer, tanta preocupação com aquele bebezinho, que a gente não pensa nos obstáculos, naquela coisa. A gente fica assim uma semana inteira, se for o caso, sem dormir. A mesma situação. Tem mulher que reclama, porque aquilo é um fardo. Estou dando esse exemplo para a gente ver as situações iguais com posturas diferentes. E isso vale para qualquer situação da vida. Aí ele fala, assim acontece conosco na jornada espiritual. Ele fala, a luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói.
a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. O que ele está falando sobre, principalmente, a persistência. Porque a gente encontra um obstáculo e aí não consegue aquilo e tal, tenta de novo e não consegue. Eu vou dar o exemplo do bolo, que eu já dei esse exemplo algumas vezes. Você vai fazer um bolo. Aí esse bolo sola. Você vai fazer outro bolo. E o bolo sola. Só que você fez igualzinho o outro. De novo você vai fazer o bolo e o bolo sola. Aí você diz, tá acontecendo tudo isso porque não era para ser. Não é assim que a gente fala, quando as coisas dão erradas é porque não era para ser. E a gente esquece de verificar o que foi que a gente fez de errado. Se uma vez não deu certo, claro que não é para eu fazer tudo igualzinho. Aí eu vou verificar, será que eu abri a porta do forno na hora que não deveria? É um ponto. Então eu vou fazer outro bolo sem abrir a porta do forno. Solou de novo. Aí eu vou analisar, será que eu coloquei fermento de menos? Aí eu faço o bolo. E o bolo vai dando certo. Se não der muito certo, aí eu vou ver, será que eu coloquei fermento demais? Se não der certo de novo, será que essa farinha de trigo não está vencida? Ou seja, nós temos que analisar todos os pontos. Isso é persistência. Nós temos que ver o que nós estamos fazendo de errado para corrigir. Se não deu certo daquela vez, aí nós vamos, analisar, nós vamos ter uma atenção maior para fazer diferente. Não adianta fazer tudo igual com a mesma fórmula se aquela fórmula não está dando certo. Então, nós não podemos simplesmente cruzar os braços porque não era para ser. Eu não consegui isso porque não era para ser. Não existe isso. Não existe isso. Era para ser sim, a gente só não está sabendo fazer. A gente só não está analisando o que nós estamos fazendo. Nós não estamos dando a devida atenção. Por isso que as coisas dão errada. Não é assim nessa coisa simplista. Não deu certo, não vou fazer de novo. Não deu certo 2 vezes, também não vou fazer mais, que eu já cansei. É disso que o Emmanuel está falando. Como nós estamos conduzindo a nossa vida. Como nós estamos conduzindo cada detalhe. Como nós estamos fazendo. Quais as nossas prioridades? O que é que nós estamos colocando na frente? O que é que nós estamos colocando como veículo para a nossa evolução?
como eu falei no início da minha amiga, ela deixava de ir no estudo por causa da novela. E não são poucas as pessoas que fazem isso. Eu não posso deixar de assistir o BBB, que é o Big Brother. Hoje vai estar sensacional. Eu quero ver quem é que vai ser expulso da casa. Aí eu tenho assim uma coisa meio maldosa, que é uma coisa minha, de dizer, na hora que você precisar do Cristo, ele também vai estar ocupadíssimo. Vamos pensar na espiritualidade benfeitora, nos nossos mentores, nos nossos anjos da guarda, se eles tivessem essa conduta. Eles são ocupadíssimos, não é assim. Não é assim, desse jeito fácil. Eles são ocupadíssimos. Já pensou quando a gente está naquela agonia, naquele sofrimento, porque a gente fez tudo errado, e aí ele disser, agora não, vai ficar para amanhã, porque agora eu tenho muita coisa para fazer. Isso é um caso a se pensar. Já pensou se Jesus falasse a mesma coisa? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho um planeta inteiro para cuidar. Eu tenho a terra inteira para cuidar. Então eu não tenho tempo para lhe atender. E nós precisamos focar nesse ponto das nossas prioridades. Se nós estamos querendo servir ao Cristo, ou se nós só vamos servir ao Cristo quando der tempo. Precisamos analisar como nós estamos fazendo da vida. Não é? Se a gente está, porque Jesus veio ao mundo para servir. Jesus não foi servido em momento algum enquanto esteve aqui encarnado. Ele serviu em toda a trajetória dele. Toda a trajetória foi para Jesus servir. Ele até lavou os pés dos apóstolos para mostrar quem é o superior ali. Porque os apóstolos, eles ficavam meio que brigando entre si para saber quem era o mais amado de Jesus, quem era o melhor deles. E Jesus foi lavar os pés para dizer que o melhor de todos é aquele que serve. Quem mais serve a seu irmão é que é o melhor de todos. Não é aquele que faz alguma coisa, não é aquele que fica fazendo oratória, viu, Desmaris? Não é aquele, né, que tem aquela aparência, é aquele que serve. Como Jesus falou, quem serve mais é que é o melhor, não são os outros. Aí ele deu uma lição muito grande aos seus apóstolos. É assim que funciona. E para falar do desânimo, eu vou contar uma historinha que foi Jesus quem contou. Essa historinha é do Neio Lúcio. E o livro do Neio Lúcio é aquele Jesus no Lar, que é um livro assim que eu acho maravilhoso, porque Jesus conta cada historinha fantástica. Um dia mesmo eu estava me questionando, eu digo, Deus, eu não tenho essa capacidade, eu sou uma pessoa assim muito, como eu vou definir, meu Deus, eu vou chamar de animada.
para poder não dizer assim uma coisa muito animada, né? Não tenho essa delicadeza, não tenho uma postura assim melhor. Então, eu não estou fazendo, quer dizer, eu me achava indigna do trabalho que eu estava fazendo. Digo, como eu vou olhar para a cara dos meus alunos, por exemplo, se eu ainda tenho um monte de sentimento, tipo vontade de esganar um. Aí abri esse livrinho. Claro, o livrinho é mágico, só vai dar aquilo que você está precisando ler. Aí Jesus fala do burrinho, que a pessoa, né, vou resumir bastante, precisava levar uns remédios, mas num lugar onde era muito difícil o acesso. Era uma coisa assim, meio íngreme, com muitas pedras e tal, muito difícil de ir. E para que ele levasse esse remédio, precisava do burrinho. Que o burrinho era o único que podia romper esses obstáculos. Aí ele fazendo essa comparação da serventinha do burrinho, que vou chamar de caixeiro viajante, que na época era mais ou menos isso, só tinha condições de trabalhar porque tinha um burrinho. E Jesus estava respondendo a um dos apóstolos, que eu não me lembro agora qual, que fez o mesmo questionamento que eu estava fazendo. Ele, mas Jesus, eu sou uma pessoa que eu não tenho moral, eu não tenho como, eu sou indigno de estar fazendo esse trabalho, eu sou indigno de ir ajudar as pessoas. Ou seja, foi a fala igualzinha que eu tinha me questionado, e aí eu recebi a resposta. Então, esse livro eu acho mágico. Então, uma das respostas, e essas historinhas, Jesus contava na casa de Pedro, que eles se reuniam para fazer um evangelho no lar, né, que o evangelho no lar surgiu daí, e toda a interrogação dos apóstolos, ele contava uma historinha. Olha que fantástico. Ele nunca dava uma resposta assim, isso é aquilo. Ele contava aquela historinha para ilustrar, e cada historinha fantástica. Então, eles estavam lá, né, reunidos na casa de Pedro, e ele fala do desânimo. Então, ele fala do desânimo, e essa mensagem do Emmanuel, né, se centralizou mais na questão do desânimo. Do desânimo, o poder das trevas. Eu vou ler porque quando a gente conta uma história, a gente conta uma história sem os detalhes, né? Nós fazemos aquele apanhado e contamos a história. Mas eu quero ela detalhada. Então, um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Já começa a lição aí. A gente está num trabalho porque nós queremos, né, avançar no caminho do bem. Então, nós começamos aquele trabalho muito bem, com muita disposição,
Claro que isso chama atenção. E eu já falei algumas vezes, isso vai chamar a atenção daqueles que não querem que a gente continue nesse caminho. Simplesmente porque eles não querem que a gente faça o bem, que a gente ajude outras pessoas a irem para esse caminho. Esse é o primeiro ponto. Por isso que a gente tem dor de barriga, dor de estômago, dor de cabeça para não ir no centro. Se a gente enfrenta, acaba tudo isso. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. Olha a gravidade da coisa. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O que é que eles poderiam fazer para atrapalhar essa pessoa tão disposta? O subordinado falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Vamos prestando atenção como é que os espíritos das trevas agem. Jesus falou isso há mais de 2000 anos e a gente ainda não aprendeu. Aí o chefe, né, das trevas, ele fala: isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Até aí tudo bem. A gente consegue suportar a falta de dinheiro. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador reticencioso. Vamos prestando atenção como os espíritos trevosos agem. Ele viu que o homem não dava brecha, eles aí foram que queriam ir através dos filhos. Isso acontece muito. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? Aí tudo bem. O embaixador desapontado acentuou: será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? Olha a questão das doenças, olha a questão das doenças provocarem até revolta. Olha as nossas questões físicas, como podem ser provocadas. Mas o gênio maior, ele fala: nada disto. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. São aquelas pessoas que estão sofrendo, tanto na questão física, como na questão moral, né? Física, que eu falo, é do corpo físico, como das coisas materiais também,
E essas pessoas, elas acabam sendo modelo para as outras, que as outras veem aquela batalha e acabam se espelhando. E é isso que o mestre das trevas está falando. Não, isso não, porque a pessoa vai tirar de letra e ainda vai induzir as outras pessoas a fazerem o mesmo. Aí ele vem: movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Vamos prestando atenção. Às vezes a gente tem essa situação das pessoas falarem aquilo que nós não fizemos, e nós, ao invés de lidarmos com serenidade, porque, afinal de contas, são as pessoas que estão fazendo, não somos nós, mas isso não desce. Enquanto a gente não bate de frente, não vai lá, a gente não sossega. E a gente não suspeita de que isso pode ser provocado. E quando a gente fecha as portas, acontece o que ele está falando. Aí ele responde, né? Para quê? Transformar-se-ia num Marte, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda a perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Ou seja, eles estavam lidando com uma pessoa muito, muito equilibrada. Nenhum plano era infalível, nenhum plano ali daria certo, porque a pessoa era muito correta. Exasperado agora, o demônio menor aduziu: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? A ideia da pessoa. E o outro falou: que dizes? A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. Olha que profundo. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz: não sejas tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. Eu fico pensando sempre nesse parágrafo, que a gente faz muito isso com a gente, fica se diminuindo. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática um método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como se atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações,
Ouvidor que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se, desalentado, no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Isso aí é uma grande reflexão. Essa história que Jesus contou é uma grande reflexão. Aquela coisa que nós... O negócio aqui deu creco. Agora eu voltei. Aquela imagem que nós fazemos de nós mesmos, e muitas vezes nós somos induzidos a pensar assim, porque se nós nos dermos um valor, é porque estamos sendo orgulhosos e vaidosos. Muito isso, até no espiritismo a gente vê muito isso. E um dia eu conversando com uma amiga que faz um trabalho fantástico dentro da casa espírita, eu falando, olha, eu não concordo com isso não, eu tenho valor sim, e eu sou perfeita, porque Deus não ia fazer ninguém imperfeito. Eu sou cheia de defeitos, mas eu sou perfeita. Aí ela falou, e eu sou ótima, sou muito ótima, porque Deus não ia fazer porcaria. Então eu achei o máximo. E é assim que a gente tem que pensar. Deus não ia fazer porcaria. Eu tenho um monte de defeito, mas eu tenho o meu valor. E é assim que eu termino a minha explanação e abro para os comentários. Vou começar com quem eu estou vendo. Vamos começar com a Dulcineia. Diga aí, Dulcineia. Sobre... Abriu agora. Agora abriu. É que eu estou apanhando ainda, mas eu estou aprendendo. Eu aprendo. Então, essa lição de hoje assim, é uma lição de se pensar, né? Porque todas elas trazem um sentido bem grande. Eu acho, às vezes, que a gente não leva muito realmente em consideração, como foi falado aí. Às vezes a gente fala assim, arruma alguma desculpa, mas com o tempo a gente aprende. Eu aprendi. Então, você precisa querer fazer, né? Você precisa querer melhorar. Porque você também Exato. sabe que aquilo é desculpa. É. Entendeu? A gente Sabe. sabe. Então, a gente tem que querer melhorar para poder melhorar. Senão, não melhora, não. Mas isso a gente Exatamente. aprende com tanta coisa que faz, né? Com tanta coisa que você deixou de fazer também. E também tem aqueles que nem você mesmo diz aí. Mas para que você vai hoje? Hoje tem tanta coisa que a gente pode fazer. Então, Pois é é. a hora em que você tem que ser mais firme com você mesmo. Com você mesmo. Uhum. Dar valor naquilo que você está fazendo. Porque se você não der Exato. valor no que você está fazendo, você não vai conseguir sair. Isso eu falo porque está difícil, tá difícil. Mas a gente consegue sair. Hoje mesmo eu não consigo quase nada. Estou na cama porque eu não aguento de dor. Então seria fácil falar, né? Não vou fazer nada porque está doente. Não. Vai Exato. doer mesmo. Então, mas eu vou assistir. Entendeu? Eu acho que é por aí que as coisas são. E é por aí que as coisas melhoram. Entendeu? Exatamente. E a Uhum. gente tem que lutar, né? Para poder conseguir as coisas. E ter o Exatamente. conhecimento. Juntar, você tem que ir juntando experiências, conhecimentos, para você poder evoluir, para você poder conseguir fazer as coisas. Ou seja, um pouquinho mais de entendimento para a gente poder continuar caminhando. E ter certeza que você está no caminho certo, que você está fazendo a coisa certa.
para não se deixar dominar, que nem você falou aí no final, né? Não, esse eu também tenho valor. Não vou deixar vencer, não. Dá licença, Exatamente. tomar meu remedinho aqui, senão não dá. Então, fala, Rosa. Concordo com a Dulcineia e é verdade mesmo. A gente tem que tentar. As casas, a minha primeira casa em Suzano foi o Vinha de Luz e eu fiz os cursos no Vinha de Luz. Tá Aí bom, filha. depois eu mudei para o Allan Kardec, lá na praça, lá em Suzano, e comecei novamente todos os cursos, porque a casa pedia. Podia ter falado assim, não, eu já fiz, não vou fazer. Mas eu fiz desde o primeiro ano até o mediúnico. Aí depois eu fui para outra casa, para o Anselmo Gomes. Uhum. E lá também precisava começar os cursos. Eu poderia ter desistido e falado que não, porque eu já tinha passado por duas casas e já tinha feito nas duas casas, né? No entanto, eu fui, fiz, concluí, e depois me mudei para Mogi e fui no Allan Kardec. E lá no Allan Kardec, né, eu já estou, graças a Deus, no terceiro ano, curso, Graças a Deus. isso, graças a Deus. Estou no terceiro ano, nós vamos nos formar e já estou trabalhando como na tarefa lá do passe, né? E, Uhum. mas aí é como você falou, a gente precisa ter força de vontade e mandar brasa. Tudo vai ter, por exemplo, quando esse ano eu não fui, mas até o ano passado eu fui viajar com meu marido. Nós fomos visitar nossas filhas. Eu faltei, mas assim que eu voltei, eu retomei tudo. Não, as minhas férias acabaram. Então eu saí Uhum. quase um mês de férias, que nós fomos viajar. Quando eu voltei, eu retomei tudo. E mesmo Pois é. estando lá, eu sempre fiz o meu evangelho no lar. Hum. Onde eu estava, eu fazia. Então, a gente vai para a doutrina e a gente começa a se disciplinar, assim, né? Quando a gente tem força de vontade. A gente aprende a fazer o Exato. evangelho e não só no último caso que troca o dia e o horário. Quando não faz, acha uma falta muito grande, porque às vezes a gente tem um imprevisto, a gente sai e não leva o evangelho, ou acontece alguma coisa que a gente acaba esquecendo, desarmoniza, Uhum. e a gente sente necessidade. Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente ter a doutrina como uma fonte geradora de harmonia, de paz, de equilíbrio, né? E o evangelho, o farol na vida da gente. Porque Verdade. está precisando, sempre que a gente está precisando, quando a gente abre o evangelho, vem, É vem isso aí. exatamente o que a gente estava procurando. Aí a gente se Exato. norteia novamente com a lição. Então, essa lição Exatamente. de Emmanuel foi muito válida e a sua explanação maravilhosa, né, professora? Maravilhosa. Pode dizer que é pequenininha, mas eu queria fazer igual. Fala, Letícia. Então, Daisy, que o Lumudo comentou, né? É mais fácil a gente pedir desculpas, inventar histórias, do que assumir com um compromisso, né? Que, igual antes da pandemia, eu estava procurando um lugar para poder estar indo. De vez em quando eu ia lá para assistir a palestra e tomava o passe, né?
Aí várias vezes mesmo, muita gente, não foi uma nem duas, que falou assim, nossa, você é maluca, você vai ficar lá, são 3 horas de palestra, não sei para 3 horas de estudo, não sei para que tudo isso. Quando você falou das 3 horas, eu lembrei, né? E agora fazendo parte, mesmo online com vocês, eu gosto, a gente não sente, a gente vai aprendendo. E o que você comentou hoje também do pessoal que a gente tem que servir, mas acontece que para muita gente, pelo menos 70% das pessoas, às vezes é humilhante você servir para o outro. E é uma coisa que meu pai sempre falava, a gente tem que fazer as coisas para o outro sem esperar nada em troca. Mas infelizmente todo mundo espera a outra coisa é em troca, então acaba não sendo uma gratidão, fazendo de coração. Esse dia até assisti um vídeo, assim, não adianta você fazer sem o coração aberto, aquilo não vai valer de nada lá no céu, tipo, falando. Exatamente. Exatamente. E hoje foi bem, eu gostei bastante, cada vez a gente vai aprendendo, né, que você é maravilhosa, passa com suas histórias, experiência de vida, e a gente pega tudo para a gente. E gratidão por fazer parte, de verdade. Obrigada. Obrigada a você. Fala com o Nil, que você tinha desaparecido, agora você apareceu. Liga o microfone. Liguei. Agora. Agora ligou. Ok. Aí ele desligou. Desligou. O microfone está desligado. Enquanto você liga, eu vou falar com a Ilma. Deixa eu para a semana que vem. Agora ligou. Agora ligou. Pode falar. Pode passar. Passa para Não, outra fale vez. logo, porque daqui a pouco você desliga. Fale logo. Tá bom. E um pouco trunco. Som. Então eu tive uma dificuldade para acompanhar direitinho. Tá? Não vamos dizer assim, às vezes acontece isso. Mas, de qualquer forma, eu estou tentando acompanhar. Uma certa dificuldade, mas talvez eu chegue lá. Obrigado, viu? Fala aí, Ilma. Cadê a Ilma, minha gente? Sei não. Fala, Natália, que a Ilma sumiu. Eu já estava aqui, já com o dedo no microfone. Isso. Eu tava, enquanto o pessoal tava falando, eu tava colocando no meu dedo tudo que eu ia falar, né? Porque às vezes a gente escuta tanto e concorda com todo mundo que eu esqueço. Minha cabeça é meio esquisita. O primeiro ponto que eu ia falar é sobre o tema, né? O tema que você me passou. A primeira palavra da imagem é a perseverança, persistência, né? Então, a persistência é uma palavra, assim, forte e ela entra em muitos temas. Só que eu achei que esse tema que você entrou hoje foi um tema específico, mas não que tenha sido difícil, mas você trouxe para gente a palavra persistência e uma história que antes eu nunca tinha, e uma palestra que antes eu nunca tinha pensado em persistência, né? Então, assim, você trouxe toda essa palavra, tudo que você falou de uma maneira muito clara, né, diferente das quais eu já tinha escutado, então eu gostei bastante, que são outras maneiras de ver outras situações, né? Então, de enxergar outras coisas como a persistência, igual você falou. Outro ponto, que foi o que a Dulcineia estava falando, a gente precisa ter disciplina, né? Porque muitas vezes é muito mais cômodo para a gente continuar sentada no sofá assistindo um filme que a gente já assistiu 580 mil vezes, do que levantar, pegar o fone de ouvido e escutar uma palestra e fazer alguma coisa.
Então a gente segue pelo comodismo, a gente não para pensar o que realmente vai fazer. Bom, na hora pra gente, talvez continuar sentada procrastinando seja melhor, porque você tá ali, sei lá, fazendo nada. Mas depois o resultado vai ser zero, né? E aí isso me Exatamente. lembrou aquela passagem que Jesus fala que é fácil você amar quem te ama, difícil é você amar o seu inimigo. É a mesma coisa. Muito fácil você fazer o que está ali já pronto. Difícil é você levantar, tirar a bunda do sofá e pegar um Isso. caderno, estudar, escrever tudo certinho. E a última coisa era alguma coisa que a Letícia falou, mas eu não me lembro. Que eu ia concordar com alguma coisa que ela falou. Mas eu esqueci. Mas é basicamente isso tudo que eu tinha para falar. Então eu gostei muito. A Ilma já chegou? A Ilma sumiu. Sumiu, deve estar comendo banana, não sei o quê. Quem chegou aí que eu não identifico o nome? A pessoa que não está com foto e não está com o nome que chegou depois. Ah, os Tedes. Tudo bem, Irene? A fala é Tudo sua, bem, Irene. A fala é obrigada. Hoje eu sua. cheguei atrasada e justamente a ver com o tema, né? Várias coisinhas tentando me atrapalhar, né? Foi computador, foi celular, foi internet, tudo assim querendo, não é possível. E eu agoniada, né? Querendo já entrar, enfim, consegui, né? Graças a Deus. Como você falou, né? Sempre tem alguma coisa que fica te tirando, né? Falou assim, muita coisa que eu me vi, né? A questão dessa historinha, né? De que Jesus falou, né? Eu me vi aí nas Sônia. doenças que a gente vai, né, adquirindo, e aí a gente fica, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Né? Então, assim, enfim, estou estudando, estou aprendendo e com você é sempre muito bom. Você consegue passar para a gente com muita clareza, né, tudo o que se propõe a fazer e, assim, muito grata, sempre. Obrigada, Obrigada aí. obrigada. Deise, lembrei o que eu Ilma, ia tu já falar. voltou, Ilma? A Ilma esqueceu. Coitada. Posso te falar o que eu esqueci? Pode. Eu ia falar que a Letícia falou que às vezes a gente faz algumas coisas, algumas ações que a gente faz para os outros, mas a gente faz aquilo com tanta má vontade que na realidade às vezes nem conta, né? E aí eu estava pensando enquanto ela estava falando que muitas vezes também a gente só faz algo para o outro porque aquilo vai ser benéfico para a gente. Então, seja para postar numa rede social, para você estar com a carinha bonitinha, seja para, não sei, N motivos. Mas existem muitas maneiras de você fazer algo para alguém, só que de qualquer forma, você não está colocando o outro na frente. Você está colocando seus desejos na frente, independente de quais eles sejam. Né? Agora, eu tenho aqui uma comentarista que também ouviu e ela vai falar, que ela estava com vergonha. Tá ótimo. Boa noite. Eu não estava com vergonha, Boa não. É que eu noite. gosto mais de ouvir. Você me fez lembrar uma historinha, com as suas historinhas. Eu amo historinhas, né? Sou professora, então adoro ouvir contar umas historinhas. Então, é assim, a minha mãe, quando a gente era criança, e sabe que mãe pede muito para os filhos, né? Vai pegar isso, faz isso para mim e tal. E a gente fica, às vezes, questionando, nossa, mas minha mãe pede, né? A gente, quando é criança, a gente... E ela foi muito esperta nisso, a minha mãe, né? Então, ela me contou uma história verídica, diz ela que é verídica, que minha mãe é nordestina, né? Então, aquele povo do Nordeste adora contar umas histórias assim, né? Já é, às vezes, até já da pessoa mesmo, aquelas histórias, né?
estranha. E aí ela me contou uma história, eu vou falar bem rapidinho. Ela disse que era a mãe e a filha, né? Que a filha se chamava Gorete. E aí, um dia, a mãe estava com muita dor de barriga e tal. E o banheiro, não sei se vocês, né, se vocês conhecem, ou se é no tempo de vocês, que a casa era lá na frente, o terreno era e o banheiro era lá embaixo. Na verdade, não era nem um banheiro como a gente tem hoje, era um buraquinho que tinha lá embaixo, numa casinha, lá no fundo do quintal, não é isso? E aí, a mãe dela com dor de barriga, tal, e a Gorete lá, batendo um papo debruçada na janela, conversando com as colegas e tudo mais. E a mãe queria muito que a Gorete fosse buscar, elas chamavam de urinô, né, naquela época, que era o pinico, né, o famoso pinico que a gente conhece. E aí a mãe falava assim, Gorete, vai buscar o pinico para mim, Gorete. Ela, já vou. E batendo papo com as colegas e gostando, né? E pedindo para a mãe, eu já não aguentava mais. Aí ela falou, mãe, eu queria tanto comer um pão com manteiga, mãe, um pãozinho com manteiga, e eles não tinham, porque eles eram pobres. E aí a mãe dela persistindo, fazendo o pedido. Aí ela olhou para a mãe dela e uma preguiça de ir, falou assim, ai, por Deus eu vou, por Deus eu vou. Aí foi, desceu até o quintal, né? Acho que estava garoando, chovendo, alguma coisa assim, que eu não me lembro esses detalhes. Faz muito tempo que ela me contou. Foi lá, pegou o pinico e deu para a mãe, no quarto. E assim que ela se encostou na janela, eis que estava passando o menino e falou assim, Gorete, eu comprei 2 pães com manteiga, você quer um? E deu um pão com manteiga para a Gorete. Então, a sua fala me fez lembrar bastante da Gorete, porque quando a gente pensa e quando a gente faz com amor, quando a gente não olha para o nosso próprio umbigo, né? Quando a gente faz aquilo com amor para a pessoa, a gente tem um retorno, né? Eu digo assim, a gente para de assistir uma novela, um Big Brother, quando você pensa naquilo que é importante para você, aquilo que te faz bem para o espírito, a gente nunca perde, a gente só ganha, né? Então, depois dessa historinha da minha mãe, quando ela me pedia, ou até hoje mesmo, sabe? Quando eu tenho que fazer uma coisa que é meio contra a minha vontade e eu tô me sentindo assim, naquele olhar da Gorete, que eu tô sendo egoísta, que eu não quero fazer aquilo, mas eu tô percebendo que a outra pessoa precisa da minha ajuda, eu falo isso, eu falo, por Deus eu vou. Por Deus eu vou, porque eu acho que dessa forma eu consigo quebrar aquela barreira, aquela coisa que me prende de querer ajudar o outro e assim eu consigo ter essa força, sabe? Quando eu chamo o nome de Deus, por Deus eu vou. E é isso, eu gostei muito, né, dessas. Eu estou sempre aqui participando com a Natália, porque eu acho que a gente aprende muito. Coisas que às vezes a gente ouviu lá atrás, uma história que a mãe contou, e a gente traz à tona e a gente ainda tem uma aprendizagem, né? Mesmo adulto, já ali, né, bem maduro, mas aí a gente consegue enxergar e consegue fazer a bondade, seja qual for o momento e qual a pessoa, a gente consegue ainda visualizar. Obrigada pela oportunidade de falar. Eu que agradeço. A Ilma, eu acho que ela dormiu, né? Então vamos encerrar até a Ilma acordar. Quem sabe ela acorda hoje ainda. E, e eu vou dar para a Rosa fazer o encerramento, Rosa. Ver se eu vejo uma musiquinha aqui. Ué, não tá indo? Pode começar. Obrigado, meu Deus, por mais esse evangelho. Obrigado pelo aprendizado, como a Natália nos falou no início, que nós pudéssemos aprender bastante, e foi o que aconteceu. Agradeço
a Deus pela nossa melhora em cada momento, em cada lição. Agradeço a Deus e a Jesus por todas as suas historinhas, porque são elas que nos fazem gravar de uma melhor maneira a lição que nós estamos precisando aprender naquele momento. Que nós possamos terminar o nosso dia sob a sua luz, sob o seu amor, e agradecer cada vez mais e esperar por uma nova terça-feira, um novo Evangelho e um novo aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Gente, muito, muito, muito obrigada